Então, galera, boa noite, bom dia, boa tarde, sei lá quando vocês estão vendo esse vídeo. Hoje a gente tem um convidado especial e a gente está muito chique com isso. É o senhor Filipinho, certo? Ele é várias coisas, meu padrinho de casamento, meu amigo, meu tudo de bom. E além disso, ele é formado em jornalismo e é estudante de história. E a gente veio aqui para falar um pouquinho para vocês sobre qual a relação da matemática com a história, porque a primeira coisa que a gente pensa é humanas para um lado, exatas para o outro, e elas não se comunicam. E na verdade tem alguns fatos históricos aí que a matemática está muito presente. Né? Então, Felipe, vai lá contigo, tem algumas coisinhas que tem para falar aí. Então, um dos fatos históricos que nós escolhemos que uniram a matemática e a história, obviamente, é a Segunda Guerra Mundial. Para quem não sabe, a matemática foi importantíssima, um matemático foi importantíssimo para o fim da Segunda Guerra Mundial. A guerra Perfeito. aquela acontecida de 1939 a 1945, que colocou de um lado os aliados Estados Unidos, França, União Soviética, sim, União Soviética e Estados Unidos ainda estavam no mesmo lado após a Segunda Ainda Guerra, estava. que a gente sabe o que aconteceu. Então, França, Estados Unidos, União Soviética e Reino Unido, obviamente. E do outro lado, a Alemanha de Hitler e os nazistas, os fascistas de Mussolini na Itália, e que eram regimes semelhantes, cada um em seus países, e o Japão. A guerra tinha um elemento muito importante, como todas as guerras, que é a comunicação entre os seus aliados, né? E, Uhum. obviamente, essa comunicação ela não pode ser descoberta pelos inimigos combatentes. E isso era o que fazia da Alemanha de Hitler muito poderosa. Eles tinham uma máquina chamada Enigma, que trocava criptografias entre seus exércitos e entre os seus aliados em geral, que era praticamente impossível para a tecnologia da época e pode dizer até para hoje em dia. Era muito difícil de ser descoberto o que era conversado dentro Mas não dessas era impossível, né? máquinas. Não era impossível porque já mostraram que não era. Pouquíssimo, era muito difícil, porém não impossível, e foi aí que entrou nosso amigo matemático, Gabi, pode dizer quem é, Alan, Alan Turing, exato, por o aí. grande. Então, o Felipe fala um pouquinho de criptografia, e isso é muito importante porque a gente vê isso no nosso cotidiano, né? Todos os códigos, as linhas de códigos de programa hoje são codificadas e o nosso próprio WhatsApp, né? Ele codifica todas as mensagens que a gente envia e recebe como forma de proteção de dados, né? Então, isso a gente até vê, às vezes, a mensagenzinha no WhatsApp ali que foi criptografado o nosso código e tal. Então, até hoje se usa criptografia, uma coisa muito antiga. Tem aquelas atividadezinhas de criança, troquem o A por um quadradinho, troquem o B por um I, mesmo que básica, aquilo ali é o princípio de uma criptografia. Né? Se usa matrizes também na matemática para criptografar também. É um modo de fazer. Mas enfim, continua, Felipe, na sua explanação. Não, enfim, a técnica da criptografia, daí eu já desconheço, mas eu sei os fatos, assim, que aconteceram, né? Perfeito. Cada um do seu lado. Exatamente. Por isso que a gente está se complementando aqui nesse momento. Boa. O que aconteceu, então, foi que o Reino Unido contratou, então, um matemático para auxiliar no exército deles. E esse matemático ficou responsável, ele montou uma equipe, na verdade, ele não trabalhou sozinho, montou uma equipe Uhum. para tentar desvendar a máquina Enigma, que era a máquina, que eu já falei anteriormente, de troca de mensagens dos exércitos nazistas. E depois de muito trabalho, o nosso Alan Turing conseguiu o improvável, que foi, ele criou uma máquina, outra máquina, que ficou conhecida como a máquina de Turing, que decifrava o que era conversado na Enigma. Sabendo disso, os aliados do Reino Unido conseguiam prever os ataques alemães e assim foram enfraquecendo o poderosíssimo exército alemão até chegar ao ponto da rendição total
dos 3 países do eixo, né? Japão, Alemanha e Itália. Então, se não fosse nosso amigo matemático, talvez a guerra provavelmente acabaria muito tempo depois. E estima-se que pelo menos em um ano ele conseguiu antecipar o final da guerra, tendo visto uma guerra que matou estima-se entre 60 e 70 milhões de pessoas em 6 anos de guerra. Aí a matemática entra, Gabriel. Aí Mais ou vamos menos lá, então, 6 anos quantos de morria guerra, em média por ano? Quantos milhões de 10, pessoas o nosso cerca de Alan Turing 10 milhões, conseguiu cerca de 10 salvar? milhões de pessoas, isso. E Claro, então Alan mantendo Turing a média, salvou. pensando em média, né, do que morreram na guerra. Pensando. Se ele conseguiu antecipar a guerra em um ano, né, salvou bastante gente. Muita gente. O que mais Aí que a gente pode... quando a gente Oi? fala que a matemática salva vidas, não salva só o boletim, né? A matemática também salva vidas de verdade. Mas eu acho que vale o registro para a gente ver como não é uma coisa superficial, né? A matemática está só nos dados de 60 milhões de mortos. Não, a matemática estava realmente dentro da guerra e ajudou a solucionar tudo isso através da programação. Alan Turing depois vem a ser o pai da programação. Né? Tem até o filme que é da O jogo da imitação, alguma imitação. coisa. O jogo da imitação, eu sempre falo a arte da imitação, o jogo da imitação. É um filme bem legal, mas também ele é bem pesado. A gente tem que ver a classificação indicativa desse filme. Eu não sei se não é 16 anos ou 14, então criaturinhas que estão vendo e não estão, esperem para estar com a idade certinha para ver esse filme, certo? E infelizmente Alan Turing não tem um desfecho tão legal assim, né? Ele não morre tão como herói, mas a morte dele é um pouco cômica, né? E trágica e tudo isso. Como é que foi isso, Felipe? Sabe? Lembra? Na verdade, o Alan Turing, ele sofria grande preconceito porque ele era gay, mas isso é coisa da época, né? Hoje em dia não acontece Hoje mais. não. Mais. E aí ele, inclusive, foi colocado numa clínica para tratar esse problema, que ele gostava de homens. Isso era um problema muito sério para a época e por isso ele ficou em tratamento com muitas drogas para tentar alterar esse pensamento deturpado que ele tinha e acabou que ele morreu. Na época foi dito que foi uma morte acidental e tal, ele ingeriu muito cianeto, mas hoje o que se diz é que foi um provável suicídio. A morte dele aos 42 anos, se não me falha a memória. Então morreu bem jovem e morreu antes de ter ganho muitas homenagens, antes de ter recebido muitas homenagens, e ele foi ser como muitos, né, na história, ele Uhum. foi ser realmente Como a valorizado, maioria, na verdade, né? depois de muitos anos que o seu feito foi ser de fato valorizado, assim, e foi condecorado em memória e tal, e teve o filme contando a história dele, até fazendo uma homenagem a ele, enfim. E foi esse o desfecho. 2014, né? 2014 é o filme, em 2013 Isso, que ele recebeu que ele uma recebe as homenagem homenagens. da Rainha Elizabeth e tal, pelos serviços prestados ao Reino Unido, enfim, durante a guerra. E esse é o desfecho dessa história, de um grande momento da história mundial em que a matemática esteve ali lado a lado, ajudando para o desfecho de uma guerra. Olha só, a matemática salvando vidas. Cara, era isso então? Era isto, gente. Muito obrigado Então e tá. Valeu, seguimos aí. Filipinho. Tu é cliente desse canal super bombado aqui. Sempre que precisar, estamos por aí. Pô, conte comigo sempre. Adoro falar É. de história. E não sou igual a todos os professores de história, eu acho que odeio matemática. Eu gosto até, mais ou menos. É uma conquista. Brincadeira. Beijo, Gabi. Feito, um abraço. Tchau, tchau.